Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, da nossa querida casa, que é o Lar do Amor Cristão. É muito bom ter aqui a companhia de vocês, assim o nosso Evangelho pode alcançar mais corações e que nós possamos estar preparados para receber esses conhecimentos nesta noite. Essa reunião está sendo gravada, e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Como nós podemos ver nesse folheto ao lado, ali está a descrição das cestas básicas que o Lar distribui mensalmente, e lá também temos as informações para quem desejar contribuir com essa cesta, com a formação dessa cesta, né? Então, sempre é muito bem-vindo ao auxílio dos nossos irmãos mais necessitados receber esse benefício. E aqueles que desejarem podem colocar a água para ser fluidificada. E eu reitero para vocês que os pedidos de vibrações, as inscrições para os cursos e os grupos de estudos estão todos detalhados muito bem no site do Lar do Amor Cristão. Então, entrando no site, vai ter as divisões de cada assunto, lá pode manifestar o interesse, pedir as vibrações. O site do Lar do Amor Cristão é o Lar do Amor, LAC, arroba, peraí, esqueci. Bom, o site é lardoamorcristão.org.br. Tá? E o tema desta noite que nós vamos abordar é o Vida e Destino. Quem vai fazer a apresentação para nós é a Kika, e depois a Ana Lúcia vai fazer as vibrações. E agora, para começarmos a nos harmonizar, eu vou pedir aqui para a Lenice Ligeiro fazer uma leitura aqui para nós. Boa noite, Lenice, por favor. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vive, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. Então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral
consiste em vós suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade, saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Encontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Obrigado, Lenice, pela leitura. E agora eu convido a todos a nos tranquilizarmos, deixando um pouco de lado nossas atribuições e nos ligando aos mentores e aos amigos espirituais que coordenam o nosso Evangelho, harmonizando em pensamento de paz, de amor, que os nossos corações sejam tocados e possamos nos fortalecer através desse estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, agora convidamos aqui a Cristina para fazer a apresentação aí do ensino de Jesus dessa noite. Boa noite, Cristina. Muito obrigado aqui de participar aqui do nosso Evangelho. Eu quem agradeço, obrigada, Ângela, obrigada, Lenice, querida. Fechou seu microfone, Cris. Opa, queridos amigos, boa noite. E hoje o tema que nos reúne é vida e destino. E antes de avançarmos nessa reflexão, vamos ouvir diretamente as palavras de Jesus registradas por João, no capítulo 10, versículos de 8 a 10. Naquele momento, Jesus, sempre buscando tocar os corações que o cercavam, havia contado uma parábola aos discípulos, mas eles, como muitos de nós ainda hoje, não haviam compreendido de imediato o ensinamento. Então o mestre, com aquela paciência infinita e o amor que sempre o acompanhava, explicou: eu sou a porta. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa mais linda e forte. Jesus nos adverte com clareza e doçura contra os falsos pastores, aqueles líderes que não entram pela porta divina do amor. Esses ladrões e salteadores representam todos os condutores espirituais que agem movidos pelo egoísmo, pela vaidade, pela sede de poder, em vez de pelo verdadeiro serviço a Deus e ao próximo. Vejam como essas palavras de Jesus tocam direto na alma da gente. Ele nos apresenta de forma simples e profunda a sua missão: conduzir-nos à vida verdadeira, à vida abundante, plena e consciente. E aqui a gente entende que ele não está falando só de uma vida material ou transitória, mas de uma vida que transcende a existência física, uma vida que pulsa na eternidade do Espírito. E para aprofundar ainda mais essa ideia tão bonita, a gente chama à roda um companheiro de luz, Caibar Schutel, que nos ajuda a mergulhar nessas palavras do Cristo, mostrando com clareza como vida e destino caminham juntos, como fios entrelaçados no tear da existência. Mas antes de seguir na trilha de Caibar, vamos pedir auxílio a outro amigo da humanidade, Leon Denis. Ele nos oferece uma visão que liberta e consola profundamente. Ele nos convida a repensar o que chamamos de destino. Ele nos ajuda a sair daquela visão fechada e fatalista que muitas vezes prende a nossa esperança. Porque, segundo ele, o destino não é um trilho cego e imutável. Não é algo que nos obriga a viver o que não escolhemos. Quantos de nós, ainda hoje, ao se deparar com os desafios da vida, não se pergunta: será que tudo o que acontece é porque Deus quis? Ou então, será que tudo já está marcado, já está escrito? E a pergunta que vem logo em seguida: mas seria justo? Agora eu pergunto para vocês: seria amoroso da parte de Deus que tudo estivesse decidido, mesmo sem a gente ter participado disso com nossas escolhas? E é aí que a luz do Espiritismo brilha forte, mostrando que o destino não é uma sentença, mas um campo de possibilidades. A vida não está trancada num roteiro fixo, ela é uma construção viva, feita com liberdade, responsabilidade e amor. O que vivemos hoje é resultado do que plantamos ontem, mas também é semente do que podemos colher amanhã. Jesus, ao dizer que veio para que tivéssemos vida em abundância, está nos chamando para viver com consciência, com entrega, com propósito. Não dá para ser refém do medo, mas para ser protagonista do bem. A verdadeira vida abundante não é medida em anos ou bens, mas em lucidez, em afeto e em conexão com Deus. E se a vida é esse presente sagrado, então o destino não é uma condenação, é um convite a crescer, a aprender, a amar. A cada amanhecer, a gente pode escolher seguir por atalhos escuros ou entrar pela porta que é o Cristo. O Espiritismo nos oferece uma nova ótica sobre essas questões que por tanto tempo angustiaram o coração humano. Ele nos ensina que a vida não é uma sequência de fatos pré-determinados, como se tudo fosse obra do acaso, da sorte, ou pior ainda, de um Deus caprichoso que escolhe quem sofre e quem prospera.
Na verdade, somos partícipes conscientes da construção do nosso destino. E André Luiz, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, é muito claro ao afirmar: a vida não cessa, somos imortais. E essa afirmação nos lembra com ternura e firmeza que a vida não se limita à existência física. Há uma continuidade perfeita, seja no corpo ou fora dele. A gente não vive várias vidas como se fossem histórias separadas. Vivemos, na verdade, uma só vida que atravessa diferentes experiências. E como ensina Emmanuel, a morte é apenas uma mudança de vestimenta e não a cessação da vida. Ou seja, a existência corporal é apenas um dos capítulos dessa longa jornada espiritual. O espírito segue, transforma, se amadurece, e a cada reencarnação escreve mais uma página no grande livro da própria alma. Leon Denis reforça isso com clareza ao dizer que não existe fatalidade no sentido de um destino imutável. Quando alguém diz, aconteceu o que tinha que acontecer, muitas vezes está abrindo mão da própria responsabilidade, esquecendo-se da força viva da lei do livre-arbítrio. E Leon Denis nos alerta: o homem é por sua vontade quem forja o seu destino. Ele tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Que coisa linda e poderosa, porque isso significa que a gente não está preso num roteiro que a gente não escreveu. Estamos o tempo todo participando da criação do nosso próprio amanhã. E aí, vale a pena refletir com carinho. Quantas vezes a gente coloca nas mãos da sorte ou do azar as situações que estamos vivendo? Ah, era para ser assim mesmo. Mas será que era? Ou será que a gente só esqueceu que cada escolha feita hoje desenha o caminho de amanhã? Mas olha que interessante, Leon Denis admite que há duas fatalidades, só duas. A primeira é a morte física, que todos nós vamos experimentar um dia. E a segunda é a evolução espiritual, que todos também estamos destinados a alcançar. Porque a lei de Deus é progresso. Não há retrocesso nem parada eterna. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar à luz. Fora isso, tudo mais está sob o campo da liberdade. As escolhas que a gente faz, as renúncias que abraçamos, os esforços que empreendemos e até mesmo os tropeços e as quedas. Tudo isso faz parte desse tecido da vida. A cada momento, estamos tecendo o nosso próprio destino. E para deixar ainda isso mais claro, André Luiz, no livro Missionários da Luz, ao narrar o processo reencarnatório do espírito Segismundo, nos mostra uma coisa tocante. Até mesmo o plano reencarnatório, aquele que é pensado com tanto cuidado no mundo espiritual antes da gente nascer, pode ser ajustado e refeito, conforme as novas escolhas que realizamos durante a encarnação. Isso mostra a imensidão da misericórdia divina, que não nos prende num molde rígido, mas nos acompanha com amor, permitindo que ao longo do caminho a gente reoriente a própria história. Portanto, destino, segundo a visão espírita, não é castigo, não é sorte, não é loteria. Destino é consequência natural dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É construção viva, é sementeira e colheita. É liberdade que anda de mãos dadas com responsabilidade. E mais do que isso, é oportunidade. Porque se errarmos ontem, podemos acertar hoje.
Se caímos, podemos levantar. Se nos perdemos, o Cristo continua sendo a porta, sempre aberta, sempre à espera. E que bonito é percebermos tudo isso sob uma ótica mais prática, mais concreta, mais próxima do nosso dia a dia. Vamos pegar, por exemplo, o Apocalipse. Esse livro tão temido por alguns e mal interpretado por tantos. Quanta gente o vê como um enigma místico, uma previsão mágica de tragédias inevitáveis. Mas o que é, na verdade, o Apocalipse? É o olhar atento, profundo e inspirado de João Evangelista, já exilado na ilha de Patmos, sobre o que ele via acontecer à humanidade. Não se trata de um texto mágico de visões irreais, é um olhar espiritual e amoroso sobre as consequências, tanto coletivas quanto individuais, que surgem a partir das escolhas humanas. João observava com o coração e com a consciência desperta um povo que, ao invés de viver a lei do amor, matava em nome de Deus. Um povo que não compreendeu Jesus e por isso o crucificou. Ele percebeu com dor e lucidez: se continuarmos assim, se seguirmos sem mudança, sem arrependimento, sem renovação interior, o resultado será sofrimento. João não estava fazendo uma profecia mágica, ele estava simplesmente constatando um destino natural, fruto direto da semeadura feita. E hoje, será que é diferente? Ainda vemos, infelizmente, nações se levantando contra nações, como nos conflitos que presenciamos agora mesmo, a guerra da Rússia e da Ucrânia, as disputas pelo poder, por territórios, por recursos materiais. É ou não é o mesmo movimento repetido lá atrás pelos doutores da lei contra Jesus? Naquela época também se lutava e conspirava por poderes transitórios, esquecendo-se da eternidade, do verdadeiro reino que não é deste mundo. E aqui me vem à memória com ternura e admiração um episódio marcante da vida de Paulo de Tarso, quando ele teve a oportunidade de estar diante de Nero, o poderoso imperador de Roma. Paulo não se intimidou. Com firmeza de quem sabia a quem servia, disse: onde estão os que te antecederam no poder? Onde estão agora? Morreram todos, passaram todos. Porque é isso mesmo, essa luta desenfreada pelo poder sempre terá o mesmo fim: o esquecimento diante da eternidade. Nada fica, só o bem permanece. Como nos ensina o Espiritismo, Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Tudo o que colhemos é fruto da nossa inabilidade de escolher melhor nossos caminhos. É consequência direta das nossas ações e omissões. É a pura aplicação da lei de causa e efeito, a conhecida lei de ação e reação. E essa lei, embora pareça rígida, é também uma expressão de amor. O espírito Humberto de Campos, irmão X, com sua sabedoria sempre tão próxima da gente, declarou em uma das suas crônicas espirituais: Deus criou a paz, o amor e a fraternidade, mas os homens criaram seus próprios destinos. Não é verdade? Confundidos no labirinto das próprias falhas, a gente acaba transformando as bênçãos divinas em sofrimentos, até que aprende, pela dor ou pelo amor, a retomar o caminho do bem. Leon Denis nos diz: o bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. É isso mesmo, não é sorte, não é azar, não é um karma imutável. Tudo que vivemos é resultado direto do que fazemos ou deixamos de fazer. Essa é a grande chave. A vida é justa. O destino não é uma roleta, é um espelho. E a beleza está justamente nisso.
Se a gente muda por dentro, tudo muda por fora. Então, quando temos méritos, as dores são atenuadas. E quando ainda não os temos, enfrentamos as lições necessárias para a nossa evolução. A nossa felicidade ou as nossas dificuldades não estão nas mãos da sorte ou do azar. Estão na exata medida das nossas escolhas, das sementes que lançamos, das atitudes que cultivamos ao longo do tempo. E é Emmanuel quem complementa esse raciocínio. O homem é herdeiro de si mesmo, responsável por sua própria felicidade ou infelicidade. E essa é uma das revelações mais libertadoras do Espiritismo, de que ninguém é vítima eterna, ninguém está condenado. A vida nos devolve o que oferecemos. E mesmo que hoje a gente esteja atravessando um tempo difícil, ele faz parte de um plano maior de reajuste e cura. Quantas vezes a gente não conhece pessoas justas, bondosas, dedicadas, e mesmo assim vê essas pessoas enfrentando sofrimentos intensos? E por outro lado, vemos pessoas que desprezam o bem, que vivem apenas para os prazeres materiais e que parecem ter uma vida tranquila sem maiores provações. Leon Denis, com sabedoria de quem enxerga além da superfície, responde com firmeza e esperança: a hora da reparação soará para estes e breve será para aqueles. A justiça divina é perfeita, meus irmãos. Muitas vezes o que parece ser felicidade terrena é só um sopro, um instante passageiro, um brilho ilusório. Emmanuel nos diz que o acaso não governa a vida, cada um vive a colheita de suas próprias semeaduras. E aqui me vem à lembrança uma história singela e profunda que Chico Xavier costumava contar. Uma senhora muito aflita o procurou e disse com dor no coração: Chico, tem algo errado comigo. Eu me esforço, faço bem, mas nada dá certo na minha vida. Meu vizinho, porém, vive de forma egoísta e tudo parece sorrir para ele. Chico, com aquele jeitinho doce, cheio de amor, respondeu com calma: minha irmã, eu e você estamos colhendo, o vizinho está apenas semeando. Que lição grandiosa! A colheita de cada um chega a seu tempo e a justiça de Deus jamais falha. E é essencial a gente entender que essa lei de causa e efeito não é uma punição fria e mecânica, é uma lei de equilíbrio, de harmonia, que garante a ordem da vida. Vamos imaginar por um instante uma casa sem organização alguma. O fogão no quarto, a cama na cozinha, a geladeira no banheiro. Seria um caos. Assim seria o universo sem a justiça divina. Um emaranhado de desequilíbrio sem direção. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu essa justiça como uma base sólida para manter a ordem e a harmonia de toda a criação. A vida, então, se organiza com justiça, mas ela não para por aí, porque acima da justiça reina o amor. E é sobre essa base firme de justiça que Deus governa o universo com uma lei ainda maior, a lei do amor. A justiça restabelece o equilíbrio, mas o amor nos convida ao progresso com alegria, suavidade e esperança. O amor é o sopro que nos levanta, é o perfume que torna leve o caminho, é a mão estendida quando a gente tropeça. É a lei de amor, é o sublime convite para a gente caminhar melhor, escolher melhor, semear melhor. E assim um dia colher uma vida em abundância, como prometeu o Cristo. Deus, em sua sabedoria divina, infinita, rege a vida de
de 8 bilhões de espíritos encarnados atualmente aqui na Terra. Isso sem contar a imensidão de espíritos que ainda se encontram na vida espiritual. E aí a gente se pergunta, como é que Deus coordena tudo isso sem se perder, sem se confundir, sem errar? A resposta é tão simples quanto grandiosa. Por meio da lei do amor, que se fundamenta na justiça e na caridade. Uma justiça que corrige com firmeza, mas nunca fere. Uma caridade que ampara com ternura, mas nunca acomoda. Lembremos-nos das palavras inesquecíveis de Jesus, que são como farol para a nossa consciência. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a regra de ouro, a essência da lei de amor, fazer ao outro o que desejamos para nós. Não tem mistério, não tem dogma, é simples e profundamente transformador. E para aprofundar essa conversa sobre destino e responsabilidade pelas experiências que vivemos, vamos buscar o amparo de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que nos adverte. Nós escolhemos os gêneros das provas, mas não os detalhes. Isso muda tudo. O espírito pode optar por viver uma existência marcada pela pobreza ou pela riqueza, pela saúde fragilizada ou pela liderança. Mas o modo como vai viver essa experiência, como vai lidar com ela, será definido por suas próprias decisões durante a vida corporal. Ou seja, o destino final de cada prova, se ela será caminho de paz ou de dor, vai depender da forma como enfrentamos cada situação no nosso dia a dia. Se a gente escolhe o bem, colhe a harmonia. Se rebela, desvia, vai colher o quê? Desajuste, desequilíbrio, sofrimento. Tudo isso sem perder, em momento algum, o princípio do livre-arbítrio. Ainda no Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que nem tudo está escrito. A vida não é um roteiro fechado. Não somos marionetes do destino. Somos convidados diários a escolher o bem, reformular trajetórias, a recomeçar com coragem e confiança. E muitas vezes aquilo que a gente chama de prova nem era a prova prevista. Foi resultado de decisões mal pensadas, de imprudência, de excessos. Vamos dar um exemplo bem simples. Se eu ganho 1.000 e gasto 1.100 todo mês, naturalmente eu vou entrar em dívida. Isso não foi uma prova espiritual, foi uma escolha mal feita. E toda escolha traz consequência. E é isso que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem é frequentemente o artífice da sua própria infelicidade. E para fechar com chave de sabedoria, Leon Denis vem completar. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem sobre o destino. Melhor explicando, os marcos principais da vida, como uma grande mudança, um reencontro de almas, uma prova importante. Esses sim podem ter sido planejados, mas a maneira como a gente caminha entre esses marcos, isso está nas nossas mãos. Inclusive, muitos dos imprevistos que aparecem no meio do caminho são resultados de reprogramações espirituais. André Luiz nos mostra isso com profundidade, citando novamente o livro Missionários da Luz. Ele explica que quando o espírito, em pleno uso do seu livre-arbítrio, faz escolhas que criam novas circunstâncias de vida, a espiritualidade superior intervém amorosamente, reorganizando os quadros da existência, às vezes com urgência, para que não se percam as lições e os reajustes necessários. É como se esse roteiro tivesse uma linha principal,
mas com inúmeras possibilidades de desvio, de retorno, de atalhos. E os benfeitores espirituais, como educadores atentos, vão ajustando tudo para que o aprendizado aconteça, mesmo que em outras condições. E Emmanuel, sempre preciso e profundo, nos toca e responsabiliza. Existem muito mais espíritos aguardando reencarnação do que espíritos encarnados. Segundo ele, para cada espírito encarnado, há cerca de 3 espíritos na expectativa de retornar à escola da vida. Ou seja, estar aqui é uma oportunidade sagrada, um privilégio de crescimento, um degrau essencial na construção do ser imortal que a gente é. E é por isso mesmo, não estamos abandonados à própria sorte. Deus nos acompanha, Jesus é o bom pastor, ele cuida, conduz, acolhe e busca até a última ovelha. Vamos recordar as palavras do Cristo tão cheias de ternura e firmeza. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Nenhuma delas se perderá. Que promessa de esperança viva! Mesmo quando nos desviamos, mesmo quando escolhemos caminhos tortuosos, mesmo quando caímos, o Cristo não nos abandona. Se você está atravessando uma dificuldade agora, e quem de nós não está enfrentando algo, né? Mantenha-se firme. Você não está sozinho. A dor pode até parecer grande, mas ela nunca vem sem propósito. Olha a história dos primeiros cristãos. Nenhum deles teve um caminho fácil. Todos, com exceção de João, que desencarnou em idade avançada, enfrentaram testemunhos dolorosos, com fé e coragem. Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Joana de Cusa foi queimada viva, afirmando até o último suspiro: podem matar o corpo, mas a alma vive com Jesus. E aí vem a pergunta que fica no ar: qual é a recompensa? Qual é o salário do trabalhador fiel? Emmanuel responde: a paz da consciência. E que prêmio sublime é essa paz! A consciência tranquila é o céu que começa por dentro. É o abrigo do Espírito, é a presença de Deus em nós. O destino, quando a gente olha para ele sob a ótica do Evangelho, deixa de ser ameaça. Ele se revela como um plano grandioso de amor, de crescimento e de luz. Não há destino trágico reservado a ninguém. Há um convite permanente à transformação. E o Cristo nos afirma isso com segurança e com amor. Vós sois a luz do mundo. Tudo aquilo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. O destino final, meus irmãos, é sempre de progresso e felicidade, sempre. Pode parecer distante às vezes, pode parecer nebuloso nos dias mais difíceis. Mas como nos disse com sabedoria Caiba Schutel, por mais que a gente se perca, por mais que a gente se equivoque nas escolhas, há sempre alguém no leme deste barco chamado vida, pronto para acalmar as tempestades. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e entreguemos nossas ações à orientação do amor e do bem. Não se trata de cruzar os braços e esperar. Não é sobre se acomodar ou deixar que o tempo faça tudo por nós. É sobre entregar a própria vontade ao serviço do bem. É sobre seguir trabalhando, confiando, caminhando, sabendo que para quem anda com o Cristo, o destino final será sempre a paz e a felicidade. Como afirmou Caibar, com certeza e simplicidade,
Para aquele que trabalha no bem, só há um destino: o da felicidade. Hoje nós compreendemos juntos que o destino não é um fardo pesado, nem uma sentença fechada. É uma estrada viva, um caminho em movimento, onde cada passo que damos, cada escolha que fazemos e cada sentimento que alimentamos, cada ação que praticamos, constrói o amanhã que nos aguarda. A vida é uma só, contínua, imortal, plena de oportunidades, mesmo quando vem disfarçada de desafio. Não há dor nem sem sentido, não há lágrima sem propósito, não há prova sem objetivo. Tudo o que vivemos é um convite ao crescimento, ao aprendizado, à regeneração. Meus amigos, quando o coração apertar, porque vai apertar, como acontece com todos nós, André Luiz nos recorda com beleza e consolo. Diante de qualquer dificuldade, não te esqueças de que o tempo, com o amparo de Deus, resolverá tudo no melhor momento. E Emmanuel, com aquela ternura que abraça e acalma a alma. O sofrimento é remédio bendito. A ferida de hoje é a bênção de amanhã. A lágrima presente será a luz futura. Que esperança sublime é essa, gente? Saber que Deus nos ama profundamente e que Jesus nos acompanha de perto, dia após dia, cuidando de cada um, como bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Confiemos, sigamos caminhando, ainda que em meio às tempestades, porque no comando da vida está aquele que acalma o mar. Se hoje os ventos parecem agitar o nosso barco, é certo que o Cristo está conosco. E em breve, com a sua voz serena, ele dirá outra vez: acalma-te, vento, sossega, mar. E então, pouco a pouco, a bonança virá. Que a gente saia desse encontro renovado, com o coração mais cheio de confiança, de fé, de esperança, porque por mais que as escolhas do passado tenham nos trazido desafio, o amor é sempre o caminho de volta. O Evangelho de Jesus é a chave, e o Espiritismo é o mapa seguro que nos aponta, passo a passo, o rumo da paz. Ninguém está perdido, ninguém está desamparado, ninguém ficará para trás. Tudo caminha para a luz e tudo caminha para a paz. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a esperança nos sustente e que nunca nos falta coragem de prosseguir. Muito obrigada a todos. Essa é a preleção de hoje. Lenice e eu agradecemos a paciência em nos ouvir. Então, agora vamos nos acomodar confortavelmente em nossas cadeiras, fecharmos nossos olhos, para iniciarmos as nossas vibrações, numa comunhão profunda com o plano maior, pedindo primeiramente pela paz mundial, pela união de todos os povos da Terra, pelos países em guerra, pelas suas populações, por esses governantes. Vibremos pelo nosso Brasil, sempre gratas ao nosso governador Ismael, que continue nos protegendo e nos auxiliando. Vibremos sempre gratas pelos nossos pais, por tudo que fizeram e fazem por nós, e principalmente pela oportunidade bendita da reencarnação. Vibremos pelos nossos parentes e amigos encarnados, pelos nossos parentes e amigos desencarnados, pelos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que sejam sempre ambientes de paz, conforto, harmonia. Vibremos por todas as pessoas que sofrem nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas ruas
e em seus próprios lares. Sabemos que Jesus derramará bênçãos de paz, amor e esperança. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Ana Lúcia, para que ela dê prosseguimento às nossas vibrações. Muito obrigada, boa noite. E nesse momento, então, nós vamos continuar com as nossas vibrações, juntamente com Jesus, os bons espíritos, mentores do lar do amor cristão, e vamos entrar nos nossos lares com uma luz intensa, iluminando e levando vibrações de amor, harmonia e refazimento, desfazendo as mágoas, as tristezas, os pensamentos negativos e trazendo a paz e a alegria para cada cantinho da nossa casa, nosso quarto, limpando as paredes e trazendo o equilíbrio de volta. Vamos até a nossa cozinha, para que os nossos alimentos possam ser energizados e que nos traga saúde para o nosso corpo físico e espiritual. E que nesse momento os mentores possam fluidificar toda a água que nós vamos usar para fazer a nossa alimentação. Vibremos essa luz cheia de boas energias e que ela possa alcançar os nossos vizinhos, dando a eles energias positivas, vibrações de amor, saúde, prosperidade e tudo aquilo que eles mais necessitarem, que possam ir de encontro a esses nossos amigos. E agora nós vamos para o centro da nossa sala e vamos nos reunir com os nossos familiares queridos para um abraço fraterno em forma de vibrações de amor. Para aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem envolvidos com alguma dificuldade, que eles possam receber esses fluidos salutares, estendendo também para os nossos animaizinhos de estimação. E agora nós vamos mentalizar essa luz no alto da nossa cabeça, e que ela possa percorrer lentamente todo o nosso sistema nervoso central até os nossos pés. Voltando essa luz do alto da nossa cabeça para a nossa fronte, energizando cada célula, descendo para a laringe, o esôfago, todo o sistema digestório, os nossos pulmões, nosso centro cardíaco, sistema circulatório, que tudo seja harmonizado e seja com muita energia positiva, refeito de dentro para fora. A nossa vesícula, fígado, baço, o pâncreas, os rins, sistema urinário, intestino, órgãos reprodutores. Que todos os nossos órgãos, sistemas, sejam limpos de dentro para fora. Que as células doentes ou em desequilíbrio possam ser substituídas por células sadias e que nós possamos sentir essas vibrações nos tranquilizando a cada vez mais. E nesse momento pedimos para que os mentores fluidifiquem a água que está ao nosso lado, para que ela nos traga tudo de melhor e tudo que estivermos necessitando. Energizados, fortalecidos e reconfortados, agradecemos por mais essa oportunidade da reunião e de sentirmos a presença de Jesus nos nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez. Boa noite.